Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui. Hoje quem vai ensinar inglês pra gente é essa banda clássica Rolling Stones, que finalmente aparece aqui nas nossas aulas, né? Bom, sem comentários, banda conhecida mundialmente, é impossível alguém não ter ouvido Rolling Stones na vida. Primeira coisa que a gente vai resolver já sem enrolação é o nome, Rolling Stones. Eu vejo muita gente por aí com dúvida sobre como é que escreve esse nome, porque às vezes o The Rolling Stones, o The fica de fora, às vezes o G fica de fora, tem gente que escreve só Rolling, apóstrofe, Stones, mas o certo mesmo, o jeito que se escreve, tá nas capas dos álbuns, tá em todo o material de divulgação deles, é Rolling, The Rolling Stones, às vezes aparece sem o D também, mas com o G, tá? Tem esse G no final, sim. Bom, a banda começa em 62, então só para vocês terem uma ideia, né? Começa lá em Londres em 62, então é uma banda aí completando esse ano os seus 60 anos de existência. Já pensou? Uma banda com 60 anos de existência? Pois é, isso é Rolling Stones. E no começo, o que muita gente talvez não sabe, não conhece, é que os Stones eram uma banda de blues. Sabia disso? Tanto que o primeiro nome da banda, quando na época que eles tocavam em garagem ainda, era The Blues Boys. The Blues Boys, os garotos do blues. Sabiam disso? Então, se você gosta de verdade de Stones, vai lá, ouve esse primeiro álbum, ouve o blues que eles faziam, e se você já ouviu, vai lá e ouve de novo, tá? No começo, então, por se chamar The Blues Boys, eles só tocavam músicas do Muddy Waters, Chuck Berry, Little Richard, Howlin' Wolf, esses caras barra pesada do blues, tá? Só os caras que simplesmente fundaram a coisa toda. Agora, da onde vem esse nome, né? Rolling Stones. O que, que tem a ver Rolling Stones? Pedras que rolam, pedras rolantes, Rolling Stones. Pois é, o Keith Richards ele conta que quem deu esse nome, na verdade, foi um dos membros fundadores da banda, o Brian Jones. O cara era multi-instrumentista, gravou praticamente todos os instrumentos, partes de todos os instrumentos no começo da banda. Então o cara era sensacional. E teve uma revista que chamava Jazz News que fez uma ligação para fazer uma entrevista, né? E o jornalista pediu pro Brian Jones qual era o nome da banda. E o nome não estava muito bem definido ainda, eles ainda não sabiam direito como é que iam chamar. E aí acontece que ele viu lá um disco do Muddy Waters por ali jogado, enquanto ele estava dando a entrevista por telefone, e uma das músicas do Muddy Waters se chama Rolling Stone. Rolling Stone. E foi aí que o Brian Jones teve a ideia e. Ah, qual é o nome da banda? Rolling Stones. E ficou. Por causa de uma música do Muddy Waters, que é um dos nomes mais fortes aí do blues. Tem um ditado em inglês também que diz o seguinte: A Rolling Stone gathers no moss. A Rolling Stone gathers no moss. Uma pedra que rola não junta musgo, não acumula musgo. O que tem a ver isso? Então pensa o seguinte: uma pessoa que está sempre viajando, uma pessoa que está sempre mudando de emprego, essa pessoa tem a vantagem, por um lado, de não ter responsabilidade, mas tem a desvantagem de não ter uma vida estável. Então, quando se refere a Rolling Stone, no sentido figurado, no sentido metafórico, está falando de uma pessoa dessas, que está sempre se mudando, está sempre se movendo, sempre rolando, né? Não cria raízes, não junta musgo. Então é daí que vem o Rolling Stone. E os Stones também, eles meio que puxaram aí um fenômeno cultural dos anos 60, que foi a invasão britânica, o tal do British Invasion,
que foi aí quando bandas britânicas de rock, pop, blues começaram a fazer muito sucesso mesmo, tanto na Europa, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos. Então, British Invasion, a invasão britânica, esses artistas britânicos todos que começaram a invadir aí as paradas de sucesso. Então aí a gente tem Rolling Stones, Beatles, The Kinks, The Animals, Yardbirds, Tom Jones, The Who, essas bandas britânicas todas da época, o Clapton, né, na época que tocava com o Yardbirds. Então esses caras foram responsáveis aí pela invasão britânica. E a nossa música de hoje, que é Gimme Shelter, que é um dos clássicos indiscutíveis dos Stones, que está nesse álbum aqui de 69, que é o Let It Bleed. Let It Bleed. Deixa sangrar. Let It Bleed. Esse álbum, então pensa, ó, a banda começou em 62, esse álbum é de 69 e já é o 8º álbum da banda na discografia britânica, né? Nos Estados Unidos teve mais álbuns, então nos Estados Unidos ele é o 10º álbum, o Let It Bleed. E eles tinham acabado de sair de outro álbum clássico, que foi o Beggar's Banquet, de 68. Então foi a época que era um clássico atrás do outro. E essa música, Gimme Shelter, nesse álbum Let It Bleed, ela traz algo daquela agitação política e social da época. Então pensa aí o que tinha na época, 1968. Guerra do Vietnã, protestos raciais, Charles Manson cometendo aquelas atrocidades todas. Então a música ela fala sobre a necessidade de abrigo dessas coisas todas. E o Keith Richards que escreveu a maior parte da música. Então vamos dar uma olhadinha na letra dela e resolver alguns problemas bem interessantes aí no inglês. Então ele começa falando assim, ó: A storm is threatening my very life today. A storm is threatening. Primeiro, storm é tempestade. Storm, tempestade. E threatening. Olha que palavra. Threatening. Que é ameaçando. Ameaçando. Então, olha, vamos prestar um pouquinho de atenção nessa palavra aqui, que ela é bem chata. Então, existe a palavra threat, que é ameaça, threat. E existe a palavra threaten, que é ameaçar. Olha que o T no final ele não aparece, né? Threaten. Ele é um ele é para dentro. Threaten, que é ameaçar. Então, threat, ameaça, threaten, ameaçar e threatening, ameaçando. Então, uma tempestade está ameaçando o quê? My very life today. Aqui tem esse problema, né? My very life today. Vamos tirar esse very daqui agora, porque depois a gente resolve ele. Calma aí, vai aparecer de novo. Então depois a gente resolve. Vamos tirar aqui. Então, a storm is threatening my life today. Uma tempestade está ameaçando a minha vida. My life today. Hoje. Está ameaçando minha vida hoje. Perfeito. Faz todo sentido. Agora, por que desse my very life? Very não é muito. Então, está ameaçando minha muita vida hoje. Não faz muito sentido, né? Já falei, aguenta aí que a gente já vai chegar lá para resolver isso. Continua dizendo: If I don't get some shelter, I'm gonna fade away. If I don't get some shelter, I'm gonna fade away. O get aqui é conseguir ou arranjar alguma coisa. Então ele está falando, se eu não conseguir, if I don't get some shelter, shelter é abrigo. E some shelter é algum abrigo. Então, se eu não conseguir um abrigo, se eu não conseguir algum abrigo, if I don't get some shelter, I'm gonna fade away. Fade away é quando algo desaparece aos poucos. Sabe aquela música que termina com o volume abaixando? Então, aquilo lá é fade, que é diminuir, reduzir, se apagar, desaparecer, essa é a ideia, tá? Então, se eu não conseguir algum abrigo, if I don't get some shelter, I'm gonna fade away. Esse I'm gonna é I'm going to, que é futuro. Então, ele está falando que se eu não conseguir abrigo, eu vou desaparecer, eu vou sumir. I'm gonna fade away. E ele vem para o refrão da música.
O refrão só tem duas frases, uma na verdade, né, que depois repete. War, children, it's just a shot away. War, children, it's just a shot away. It's just a shot away. Aqui ele está falando para as pessoas, né? Ele está falando war, children. A guerra, crianças. É como se ele estivesse falando com quem está ouvindo. Olha, crianças, a guerra, war, children. It's just a shot away. Está, essa frase completa, tá? Está apenas, it's just a shot away. Está apenas a um tiro de distância. It's just a shot away. Então, para indicar distância, você pode trocar esse shot por alguma outra coisa. Está a tal coisa de distância. It's just a shot away. Está a um tiro de distância nesse caso. Está falando daquela situação toda, né? Aquela tensão social. Então, esse shot tem várias conotações diferentes aqui. Porque shot pode ser um tiro de arma, mas também pode ser uma dose de droga ou dose de bebida. Por isso que você toma aquele shot aqui no Brasil, né? Um shot de sei lá o que. É uma dose, shot. Então, it's just a shot away. War is just a shot away. A guerra está a um tiro de distância. E um destaque aqui vai para Merry Clayton. Essa mulher foi quem gravou esses vocais na música original. E é algo simplesmente impressionante. Ela fez backing vocals para muita gente, fez backing vocals pro Ray Charles, pro Elvis. Então, assim, ela era bem conhecida nesse meio musical. E os Stones, eles estavam gravando, já era tarde, madrugada, e foi aí que eles decidiram, poxa, a gente podia usar um vocal feminino nessa música, nesse refrão. E chamaram a Merry Clayton. E ela chegou grávida, ela estava grávida, né? Chegou grávida. Ela estava grávida, foi gravar o vocal de madrugada, com bobs no cabelo ainda, pijama, foi do jeito que estava, do jeito que chamaram ela, ela saiu de casa e foi lá gravar. E o Mick Jagger explicou para ela o seguinte, olha, você vai cantar uma frase que é assim, rape, murder, it's just a shot away. É uma frase pesada, assim, estranha para você chegar e cantar na madrugada, né? Nesse contexto todo. Já vamos chegar nessa frase aí também. Mas o detalhe, pessoal, esse vocal que ela faz aqui é inacreditável. Se você pegar a música lá pelos 3 minutos, quando ela entra cantando o Rape, Murder, dá para ouvir o Mick Jagger em êxtase. Porque dá para ouvir ele no fundo, enquanto ela está cantando. E ela própria acabou gravando uma versão dessa música nos anos 70. Então, muito importante aí a participação da Merry Clayton nesses vocais. Aí ele vai para o próximo verso, ele diz assim: See, the fire is sweeping our very street today. See, the fire is sweeping. Ele está falando, veja, see, o fogo está, the fire is sweeping. Sweeping é varrer. Sweep é varrer e sweeping é varrendo. Então, o fogo está varrendo our very street today. Agora temos de novo aqui esse very. Então, como a gente fez antes, vamos tirar ele por enquanto. The fire is sweeping our street today. O fogo está varrendo a nossa rua hoje. The fire is sweeping our street today. Mas e o very? E o very? Vamos resolver esse very então agora. Um dos usos para o very é esse mesmo que a gente conhece, que vocês estão acostumados e que já viram diversas vezes. Ele pega um adjetivo, que é uma qualidade, por exemplo aqui, good, bad, happy, busy, bom, mal, feliz, ocupado. E o very intensifica isso. Então, very good, muito bom. Very bad, muito ruim. Very happy, muito feliz. E very busy, muito ocupado. Então, beleza, ele intensifica, ok? Show. Muito. Agora, outro uso do very é para mostrar que
uma coisa específica é muito séria, é muito importante. Mostrar que você está falando de algo bem específico e você dá muita relevância para isso, que é o que ele faz nas duas frases, dos dois versos. Então ele diz: The storm is threatening my very life. The fire is sweeping my very street. Quer dizer, uma tempestade está ameaçando a minha vida mesma. A minha vida, a minha vida, essa minha vida. Eu estou tentando dar ênfase no português, mas a gente não tem isso tão claro quanto tem no inglês. Então, my very life é a minha própria vida, a minha vida mesma. The fire is sweeping my very street. O fogo está varrendo a minha rua mesma, essa mesma aqui que a gente mora, que a gente vive. Percebem isso? Então, é a ideia do mesmo, dando uma importância, dando uma ênfase para aquilo que você está querendo descrever aí. É uma noção um pouquinho diferente do nosso uso em português. Então ele segue, né? Bom, fogo varrendo a nossa rua hoje, a nossa rua mesma hoje. Burns like a red coal carpet, Mad Bull lost his way. Burns like a red coal carpet, Mad Bull lost his way. Burn é queimar. E burns like é queima como, porque ele está falando do fogo, né? Ou da rua, pode ser também burns like, né? Ela queima como a red coal carpet. Red coal red vermelho, coal carvão. Carvão vermelho, existe carvão vermelho? Já viram? Mas você já viu o carvão queimando? Ele fica vermelho, né? Então, red coal é um carvão em brasa, é um carvão que está queimando ali. E carpet é tapete, então queima como um tapete de carvão em brasa. Consegue imaginar isso? Fogo na rua e a rua vermelha igual carvão. Mad Bull lost his way. Bom, Mad Bull é um touro furioso, porque mad é louco de raiva. Mad Bull, então um touro furioso, lost his way. E aqui a gente tem a expressão inteira, né? Que é o passado de lose, que é perder. Então, lose, perder, lost, perdeu o seu caminho. Poxa, mas não é muito usual isso. Então, lost his way, se perdeu, ficou perdido, lost his way. E aqui depois dessa parte toda entra um solo que é incrível, muito simples, mas muito bem construído. E aí, já grudado no solo da música, vem o verso que a backing vocal assume os vocais principais. E aí já vem arrepiando, né? E são de fato as linhas mais pesadas da música, em que ela vai cantar rape, murder, it's just a shot away, que é estupro e assassinato estão apenas a um tiro de distância. Na gravação original, se você prestar atenção no Murder, presta atenção, ouve lá. No Murder, a voz da Merry Clayton chega a dar uma quebrada. De tanta emoção que ela coloca. E dá para ouvir o Mick Jagger no fundo simplesmente curtindo demais. E aqui a gente pode colocar uma menção honrosa a essas duas vocais que também são de arrepiar. A Lisa Fischer, que acompanhou os Stones por anos a fio, sempre foi espetacular. Se você pegar vídeo dos Stones, a maioria fazendo Gimme Shelter, a maioria é com a Lisa Fischer. E mais recentemente, a Sasha Ellen, que também é fora de série a interpretação dela nessa música. E segue o próximo verso. The flood is threatening my very life today. Gimme shelter or I'm gonna fade away. Então, flood é enchente, inundação. Então ele está falando, olha, a mesma coisa do primeiro verso. A enchente está ameaçando a minha vida hoje. The flood is threatening my very life. Já querendo falar my life. My very life today, minha vida hoje. E aqui no Gimme Shelter, ele está pedindo, poxa, me dê um abrigo, gimme shelter. Porque gimme é a forma contraída de give
me, me dê, né? Give, dar, me, para mim. Então, me dê, gimme. É porque como a gente fala rápido, então give me vira gimme. Então, gimme shelter, me dê um abrigo or I'm gonna fade away. Ou eu vou desaparecer. E aí depois disso, depois dessa parte, vem um jogo de vocais que vão revezando, que é muito legal, muito impressionante de assistir quando a gente vê os vídeos ao vivo. E ela diz assim, eles dizem assim, né? Porque tá revezando aí o Mick Jagger e a backing vocal. I tell you, love, sister, it's just a kiss away. It's just a kiss away. Essa frase vem nova, né? Vem repetindo a ideia do refrão. E quando ele fala I tell you, é como se ele falasse assim, ó, eu vou te falar. Eu te digo uma coisa, I tell you. I tell you. Love, né? O amor, minha irmã. Love, sister. It's just a kiss away. Está apenas a um beijo de distância. Percebe o jogo que ele fez? Ele inverte totalmente a ideia que estava sendo repetida até agora. Porque até agora ele falava de coisas ruins que estão chegando, guerra, assassinato, e que estão a um tiro de distância. Agora ele fala de algo bom, que é love, e isso está apenas a um beijo de distância. Love is just a kiss away. Muito legal essa inversão, né? Bom, e é isso. A letra da música é essa, é muito forte, é uma música sensacional, clássico absoluto. E aí tem uma coisa que eu não falei hoje e que talvez alguém aí pergunte, poxa, mas você não falou da língua dos Stones, né? Por que o símbolo do Rolling Stones é aquela língua, né? Aquela boca aberta mostrando a língua? Em outra ocasião eu vou falar sobre isso, porque virou marca registrada, né? Mas isso só apareceu em 71, no álbum Sticky Fingers. Então já há quase 10 anos de existência dos Stones é que eles usaram a língua como marca registrada. E quando a gente falar de um álbum em que ela já constava, aí eu vou falar sobre ela um pouquinho. Bom, essa música, infelizmente, tem uma história pesada e triste. Gimme Shelter, para quem conhece um pouquinho de Stones, vai lembrar que virou um filme. Foi o nome de um filme que mostrou a turnê que os Stones fizeram em 69. E nessa turnê aconteceu um evento extremamente marcante, porque foi aí que aconteceu um show. Se você ver o vídeo, você vai ver, é um palco muito baixo, muito próximo das pessoas, todo mundo muito perto mesmo da banda, então era aquela coisa não era aquela coisa de estádio que a gente vê as bandas fazendo, principalmente os Stones hoje, era uma coisa muito mais próxima do público, né? A banda aqui, o público logo na frente. E nesse show específico, os Hell Angels fizeram a segurança. Hell Angels é aquele grupo de motociclistas bem conhecido nos Estados Unidos. Quem assistiu Sons of Anarchy é por aí. E aconteceu um desentendimento com uma das pessoas que estava assistindo o show. Uma pessoa, esse cara, ele se desentendeu com seguranças, saiu e depois ele volta armado. Se era para pegar o segurança, se era para tentar alguma coisa contra a banda, infelizmente não dá para saber. E aí o segurança foi para cima dele e matou ele. Isso tudo ficou registrado em vídeo, então é um acontecimento muito marcante, muito triste aí, que tá ligado a essa música. Embora não fosse Gimme Shelter que estava sendo tocado na hora, mas pelo filme ter se chamado Gimme Shelter, ficou marcada essa música. Beleza, pessoal? Bom, essa foi Gimme Shelter dos Stones. Muita coisa legal, né? Apareceu um very inusitado aí pra gente resolver. E, bom, é isso. Deixem aí sugestões, comentários, dúvidas, perguntas. Obrigado pela atenção e paciência. Valeu, até!